Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. Record TV. Muito bem, estamos no ar com o nosso 98 Talks dessa sexta-feira, minha gente. Sextou no Talks, hoje é dia 17 de dezembro de 2021. Paulo Leite, boa noite para você. Eu já vou rasgando o meu boa noite para você enquanto eu abro o meu roteiro aqui. Boa noite, meu amigo. Então abra o seu roteiro com calma, eu lhe darei uma boa noite de sexta-feira com muita tranquilidade. Estamos chegando aí na reta final deste ano de 2021, aguardando um 2022 com mais alegria, com mais emoção, com mais carinho, com mais fraternidade. Um abraço a todos que nos ouvem e nos assistem. Tudo que a gente precisa, né? Não são só palavras, não são só sentimentos, né, gente? Isso é atitude e a gente espera realmente que a gente tenha condições. Nós vamos falar de muita coisa aqui hoje que pode afetar essa solidariedade que o Paulo e eu esperamos para todos nós aqui. São coisas que vêm para o ano que vem, né? E que a gente espera que sejam tratados com mais racionalidade. Mas vamos começar a nossa pauta daqui a pouquinho, nossa pauta oficial, porque eu tenho que dizer que nós estamos no ar com o nosso 98 Talks, sempre com o oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para a sua empresa. Você acessa distribuirhigiene.com.br. Na produção do nosso Talks está sempre o nosso Vitor Duarte, e você que está conosco agora, nos ouvindo aí nas ondas do rádio pela 98 FM em Belo Horizonte, ou na TV, pela Rede Mais Record TV aqui no Sul, no Norte ou na Zona da Mata de Minas, podem participar conosco pelo site 98live.com.br. Você vai lá na aba chat do site, tem lá 3 pauzinhos lá em cima, você clica, tem lá o chat. Você vai lá, faz o login, pode participar conosco. Ou também pelo WhatsApp, o 31 99 316 9898. Se você quiser pelas redes sociais, vai lá no Twitter. A gente está lá no perfil oficial da 98FM. Você coloca a hashtag 98Talks e participa aqui conosco. Paulo Leite, o Belo Horizonte confirmou 3 casos da variante Ômicron da Covid-19. É uma informação divulgada agora à tarde pelo secretário municipal de saúde, Jackson Machado. Diz o secretário que se trata de um casal que veio da África do Sul e o terceiro caso é uma mulher que chegou de Moçambique. São países do continente africano. Não confirmaram as idades dos contaminados, né, mas disse que não há aquela famosa circulação comunitária do vírus Ômicron em Belo Horizonte, e que um outro caso inevitavelmente iriam aparecer. A Secretaria de Estado de Saúde emitiu uma nota confirmando que de 5 casos suspeitos, 3 foram confirmados por sequenciamento, né, do genético feito pela Fundação Ezequiel Dias, e os casos são considerados leves. Os pacientes estão em isolamento domiciliar. Então não temos internados em BH. Enfim, essa notícia era para eu trazer, que não era nem para ter comentário não, mas só para confirmar mesmo. A gente vem falando isso desde que teve aquele primeiro boom de preocupação com a Ômicron, que a própria OMS colocou como uma cepa de observação, de preocupação. Diz que se espalha muito rapidamente, mais rapidamente talvez que as outras, só que os casos parece que são mais leves, né? E acho que tem vários fatores aí, no caso aqui do Brasil, favorecidos, e eu acho que é isso que vale, por isso que eu estou te chamando para falar rapidamente sobre isso, antes da gente começar com outro assunto, né? Parece que podemos ser favorecidos pela cultura de vacinação. Vale falar isso mais uma vez. Quem não se vacinou, não tomou segunda dose ou a terceira, quando é o caso, vale tomar, né? Os casos estão chegando aí, mas podem ser bem leves se a gente tiver a responsabilidade de pensar no coletivo e não só no individual, né, Paulo? Olha, eu só vou fazer um comentário. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então eu vou falar rapidinho. O único caminho é a vacinação. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É bom que nós estamos sintonizados, né? Que a minha ideia de dar um espacinho para a gente falar sobre esse assunto foi muito por causa disso mesmo. Não custa nada, vamos lembrar outra vez, não dói ninguém, né? A gente pode ter preferências ideológicas diferentes, mas a gente tem que ser inteligente, a gente tem que enxergar o que está acontecendo.
Agora o assunto que, enfim, não tem como a gente não falar disso hoje, porque é o assunto do dia, mas é um assunto chato pra caramba. Eu quero que quem esteja nos acompanhando, porque nós vamos ficar indignados. Vocês estão nos acompanhando também vão. Não tem como não ficar. Vocês vão dormir com esse barulho que a gente vai trazer nessa sexta-feira. Vocês lembram, todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo, que alguns meses atrás explodiu nos noticiários do país todo, e nós repercutimos isso aqui no Talks, que os deputados federais incluíram no orçamento do ano que vem a fortuna de quase 6 bilhões de reais para financiar as próprias campanhas, certo? Nós falamos sobre isso aqui. Também a gente trouxe e repercutiu aqui no Talks que o presidente Jair Bolsonaro havia vetado o aumento do fundo eleitoral, limitado essa verba aos mesmos 2 bilhões de reais de 2020, né? Como se fosse pouco dinheiro. Pois é, mas hoje o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente e garantiu o valor nominal, o valor certinho é 5 bilhões e 700 milhões de reais de dinheiro público, seu dinheiro, contribuinte, eleitor, para financiar as campanhas em 2022. Quase 3 vezes o que eles tiveram para gastar, cheque em branco, tiveram para gastar livremente em 2020. No Senado foram 53 votos pela manutenção dessa farra, 21 contra. Na Câmara dos Deputados foram 317 votos para garantir o aumento e 146 votos contra o aumento. Paulo, o que eu quero chamar a atenção? Na votação anterior, quando isso foi aprovado, antes do veto do presidente, a situação estava até melhor do que foi agora. Porque na Câmara, por exemplo, haviam sido 278 votos a favor do fundão. Agora foram 317. No Senado haviam sido 40, agora foram 53. Então, se a gente acha que pressão popular está fazendo esse pessoal que está lá recuar e pensar na população, nós estamos muito enganados. Estão se lixando para a opinião do eleitor, para a opinião pública, para a opinião do contribuinte. Literalmente, Paulo, se lixando. Olha, nesse caso, a gente já sabia que o veto era uma farsa, a gente já sabia que os 5 seriam vetados para voltar para o Senado e para a Câmara dos Deputados e o veto ser derrubado. O governo liberou os partidos da base eleitoral, da base de apoio, para que votassem a favor da derrubada do veto. Então, o governo chegou para os seus aliados e falou, por favor, derrube o veto do presidente. O presidente Bolsonaro é um dos maiores interessados nesse fundão, o fundo eleitoral alto dessa forma. Por quê? Porque o partido do presidente Bolsonaro é um dos que receberá um dos maiores quinhões. O agora filiado Bolsonaro ao PL terá um dos maiores valores deste fundo eleitoral na sua campanha. Então esse veto foi para inglês ver. Aí tentaram uma manobra, que iam pegar dinheiro do TSE, da Justiça Eleitoral, mas aí perceberam que a manobra ela era ilegal, tinha entrave técnico, não podia ser feita. Aí ficaram fazendo cortina de fumaça, jogo de cena, para nos enganar. Eu sou contrário a dinheiro para a campanha política. Eu, ao contrário do que muita gente diz que o fundo eleitoral do governo iguala ou transforma em iguais os candidatos, é mentira. Partidos mais poderosos recebem mais. Tem outra coisa, Paulo, vou até te interromper só para completar isso que você está dizendo. Tudo bem, pode ser que sem o financiamento privado, no Brasil é proibido o financiamento de empresas desde 2017, se não me engano, sem o financiamento de empresas, você tira da jogada, talvez tire da jogada o poder econômico, mas aí você coloca na jogada o poder do cacique do partido, porque aí é ele que vai definir para quem que vai esse dinheiro. O que muda com isso aí? Você só coloca os lobos para tomarem conta das ovelhas, não muda muita coisa. E outra coisa, hein? Aqui eu vou falar uma coisa que eu sei que tem muita gente que pensa ao contrário, mas o dinheiro da iniciativa privada, ele é rubricado. O dinheiro da iniciativa privada tem cara. O dinheiro da iniciativa privada não cai nesses fundos, nesses buracos sem fundo dos partidos políticos.
Ora, a própria Câmara dos Deputados liberou há pouco tempo atrás os gastos dos partidos políticos com aluguéis de casa, com aluguéis de equipamentos. Esses partidos alugam casas do amigo, alugam equipamentos para as campanhas políticas do amigo. A agência do amigo faz a sua campanha política cobrando 30%, 40%, 50%, 60% a mais. Essa que é a verdade nesse país. Então eu prefiro a transparência do dinheiro que tem nome, endereço e telefone. O Luiz Fernando Rocha é empresário, quer bancar um candidato a deputado federal que é afeito ao seu setor de negócio ou de atividade, ele põe o dinheiro dele e declara, claro, bota lá, transparente. Dei 1 milhão por vagabundo e pronto. É porque as bancadas, elas já são muito transparentes. Né? As bancadas já são transparentes. Então, não muda muita coisa, né? Também nesse aspecto. A gente já sabe que existem os interesses da bancada evangélica, os interesses da bancada ruralista, vários interesses e vários grupos diferentes. Tem deputado que está em várias bancadas, né? Eles atendem a vários senhores. E é isso aí mesmo, a gente já sabe que isso existe. Talvez isso seja até mais democrático, né? As bancadas que têm mais força elegem mais os seus representantes. Talvez não, mas com dinheiro público a coisa fica pior, porque é um dinheiro que deveria ou poderia estar sendo usado para outras coisas mais importantes. Nós estamos falando, gente, de 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais para essa campanha do ano que vem. Não é 6 bilhões de reais pro resto da vida, não. Pelo período eleitoral, não. Esse dinheiro, porque ainda tem o dinheiro partidário, né, Paulo? Não é só, esse é o dinheiro do fundão. Não, eu furo partidário ainda. Ainda tem o que é outra partidário. Imoralidade. Agora, falando em transparência aqui, para você que está nos ouvindo e vai votar no ano que vem para deputado, para senador, no Senado, somente o Podemos, Cidadania e Rede orientaram os senadores a votar contra a derrubada do veto. O PSDB liberou a bancada e os outros partidos, aí todos juntos, tá? Oposição e situação, PT, PSOL, PSL, PDT, PTB, DEM, PSD, PL, PP, todos esses articularam e trabalharam pela derrubada do veto, ou seja, pela manutenção dessa farra com o dinheiro do contribuinte. Só para o pessoal saber, vale a pena entrar lá no site do Congresso e ver como é que foi a votação, e todo mundo vai saber aí quem é que apoiou a manutenção desses 6 bilhões e quem optou por tentar manter o veto do presidente. O que, como o Paulo muito bem disse, a gente já sabia que não ia acontecer, porque ele foi feito para ser derrubado. A própria orientação do governo em liberar os partidos da base aliada para votar para derrubar já está na cara o que tinha que ser feito, ou como tinha sido concebido. Mas, Luiz, você tocou num assunto que é um assunto que tem muita gente que tem medo de falar. Eu acho o lobby legítimo. Se você o faz transparentemente, se o deputado é eleito e ele trabalha para a bancada ruralista, se o deputado é eleito e trabalha pelas ideias da bancada dos fabricantes de armas, se o deputado é eleito e trabalha para a bancada evangélica, trabalha para o segmento dos médicos, da rede hospitalar, dos planos de previdência de saúde, se isso acontece e é transparente, você sabe quem é quem no jogo. O que não pode é como é agora. O cara é eleito, sabe-se lá por quem, e fica advogando por bancadas específicas. E aí, pior ainda, advoga por bancadas específicas ao seu bel prazer. Um dia eu estou na bancada da bola, outro dia eu estou na bancada da bala, outro dia eu estou na bancada evangélica, outro dia eu estou na bancada do raio que o parta, e não há transparência. É preciso que as pessoas digam o que vieram no mundo. Eu não sou contrário quando a pessoa diz assim, eu sou a favor da liberação de armas e serei deputado para votar tudo que for do tema da liberação de armas. Perfeito, eu sei quem ele é. É contrário, que se organize e faça o contraponto nas urnas, né? É óbvio. Exatamente. Então, os segmentos que não são representados, que se organizem para serem representados. Mas o poderio econômico da indústria de armas, horas. O poderio econômico da indústria de armas está pagando por fora, que é muito pior, que a gente não sabe quanto, como e onde.
É preciso que a gente entenda que transparência é transparência, para o bem e para o mal. Isso aí, um dos senadores, quer dizer, eu li hoje em algum desses portais, um dos senadores que mais defendia o fundão para o ano que vem, do MDB, do Piauí. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui, eu vou tentar lembrar. Mas ele falou assim, ou é isso, né, o financiamento público, ou é o Caixa 2. Eu acho engraçado que a opção que ele tem é ou escorchar o dinheiro público ou fazer uma coisa que é contra a lei, né, o Caixa 2. Que, aliás, o candidato Sérgio Moro, em algum momento lá atrás, disse que não era um problema, que isso não podia ser considerado crime. Não podemos esquecer disso, é uma declaração dele quando era ministro lá atrás, viu, gente? Depois que ele foi juiz, quando ele era ministro. E Caixa 2 não é crime. Se não é crime... Não é não. Olha, o Caixa 2 é crime. Vamos buscar, a gente acha isso. O ministro Sérgio Moro daqui a pouquinho vai ganhar o troféu Pinóquio também, a gente sabe disso, porque ele desdiz o que ele diz com a velocidade danada, o ex-ministro, ex-juiz, não sei o quê. Esse diz e desdiz com uma velocidade danada. Mas o que me incomoda nesse jogo, nessa falcatrua toda, é que as pessoas ficam escondidas num jogo de cena. Olha, o ex-ministro da Justiça, que agora é pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, o ex-juiz Sérgio Moro, fala que o Caixa 2 não é crime. Ora, numa empresa, Caixa 2 vai para cadeia. Ele disse que Caixa 2 não é corrupção, tá, Paulo? Só corrigindo essa informação, porque ela é verdade, porque a gente fala e depois tem que mostrar o pau que a gente matou a cobra, né? Ele disse isso em fevereiro de 2019, quando houve o fatiamento daquela lei anticrime, por pressão dos parlamentares, né, quando o governo tirou da lei anticrime a questão do Caixa 2, né, desse pacote de propostas anticrime, Sérgio Moro disse que não era corrupção, que é uma estratégia, enfim, falou que o fatiamento da lei era uma estratégia para que ela conseguisse caminhar, que esse era um assunto muito sensível e que as reclamações dos parlamentares eram razoáveis, porque Caixa 2 não podia ser considerado crime. É isso. Não deve ser mesmo, né? Que nem, por exemplo, se eu entrar no banco com uma arma, eu vou entrar no banco com uma arma, mas eu tenho necessidades. Eu preciso pagar champanhe que eu tomo no final de semana. Eu pego uma arma e vou no banco e assalto o caixa. Mas isso não é crime, é uma necessidade do cara, pô. Gente, vamos parar com essa... Sabe, esse país precisa ter vergonha na cara, Luiz. A gente vai ficando velho, cansado de ver quanta falcatrua é feita nesse país. Porque é tudo feito no discurso da adaptabilidade. E olha, conveniência, ser ético, da conveniência, ser ético, ser honesto, não é qualidade de ninguém, não. Governo que diz, no meu governo não teve corrupção, isso não é qualidade, isso é obrigação. Mas eu sou honesto, isso é obrigação. Não diga que você é honesto. Porque se você disser que é honesto, eu vou olhar para você com uma dificuldade danada, porque eu vou tentar achar alguma coisa em você. Mas eu sou ético. Não diga que você é ético. Pratique a ética. A prática... Olha, de você, quem fala são os outros. De nós, quem fala são os outros. Eu não preciso dizer eu sou honesto, eu sou ético. Não. Os outros sabem se sou honesto. Os outros sabem se sou ético. Os outros sabem se praticam ou não corrupção. Então nós precisamos ter uma verdade mais transparente e parar com essa... Então, olha, eu sou corrupto mesmo, e aí? Eu sou ladrão mesmo, e aí? A história do rouba mais faz, né? A história do rouba o rouba mais faz, que é um absurdo. Aliás, é quase que uma instituição desse país, o rouba mais faz. Isso foi inventado por brasileiro. Eu não consigo, não tenho noção de um outro lugar do mundo em que uma frase dessa seja aceita. Até no futebol essa frase já foi usada. Rouba mais fácil. Falaram isso de um ex-presidente do Cruzeiro aí. Olha o resultado. Roubou, não fez e ainda deu errado. Agora, olha só, quem era contra a derrubada do veto, nem todo mundo é contra o sistema público de financiamento. Vamos esquecer a questão ideológica do sistema público de financiamento, ou a questão prática que seja. Vamos esquecer isso. Vamos focar só no valor. Essa semana foi divulgado pelo IBGE, números da PNAD contínua, que o Brasil... Olha só, Paulo, a questão do abismo, o abismo social nesse país, tá? 90% dos brasileiros ganham menos do que R$ 3.500 por mês. 90%.
70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos, que é R$2.000 por mês. Isso não sou eu que estou inventando, não, gente. Isso está lá na PNAD contínua do IBGE, foram números divulgados essa semana. E num país em que 1% da população ganha mais que R$28.000 e 90% ganha menos do que R$3.500, como é possível a gente aceitar que 6 bilhões de reais somente em 2022, no orçamento de 22, que o governo está fazendo malabarismo para liberar dinheiro, para pagar o auxílio, para pagar esse Auxílio Brasil aí, que entrou no lugar do Bolsa Família. Esse mesmo governo que está fazendo esse malabarismo que foi feito aí, de promover um calote dos precatórios em nome desse auxílio, pega 6 bilhões de reais e enfia como um cheque em branco na mão de um bando de político que a gente sabe que não precisa desse dinheiro. Primeiro, porque vão arrumar de outro jeito, porque não vai deixar de ter o Caixa 2, porque está no DNA dos caras e dos partidos, da maioria deles. E eles não precisam desse dinheiro, porque ainda tem a propaganda política eleitoral de graça na televisão para eles. Que é um dinheiro que não entra nessa conta, Paulo, porque significa renúncia fiscal. É dinheiro que sai dos cofres do governo. E não está nessa conta, e deveria estar. Então, é muito mais do que isso. Está sendo gasto com eleição. Sem contar o dinheiro que é gasto pelo TSE para promover as eleições, segurança, software, logística, que é impensável e que tem que ser gasto a cada 2 anos, porque a gente tem um sistema que fatia as eleições de 2 em 2 anos. Nós temos todo esse processo em todos os municípios brasileiros. Então, é muito dinheiro gasto com um único processo, que poderia ser otimizado, poderia ser feito e gasto de uma forma um pouco mais inteligente, mas ninguém quer saber disso, né? Porque o legal é ter o cheque em branco para gastar. O que você traz como informação da PNAD contínua torna mais imoral ainda esse fundo eleitoral. Porque o governo estava brigando por 38, 39 bilhões, não é isso? 38, exato. 39. De buraco, entre aspas, né? No orçamento para poder gastar com o auxílio. Bom, se esses 6 bilhões já fossem retirados, o governo estaria brigando só por 32. Se você tira a mordomia de desembargador, de juiz, férias dupla, se você tira mordomia de ministro, se você tira as aposentadorias milionárias, se você tira os cargos que são ocupados em duplicidade, pessoas que recebem 2 salários do próprio governo onde trabalham, se você tira tudo isso, se você diminui o tamanho da gestão pública no país, da administração federal, você já faz uma economia brutal. Esses 32 bilhões, talvez uma metade só seria necessário fazer algum arranjo aí, como o calote de precatório ou qualquer outra coisa. O problema é que a gente continua discutindo coisas que nos afrontam. E olha, se me afronta, e eu não sou falso nesse sentido, eu estou na média dos brasileiros, que ganha muito acima disso que os brasileiros médios ganham. Eu não fico fingindo isso, não. Não sou aqueles, não ganho tão bem. Eu estou numa faixa de renda muito superior à média dos brasileiros. Você imagina um pai de família que bota no bolso 1.400, 1.500 conto para juntar mais os 800, 900 que a mulher ganha como diarista, para pegar mais 200 de um filho, 200 do outro, para poder pagar as contas da casa. E houve uma história de que esses vagabundos estão trabalhando para ter um fundo eleitoral de 6 bilhões de reais. Pô, isso é imoral. Isso é imoral. Por isso não há como acreditar em governo algum nesse país. O que está aí, os que estavam e os que virão, todos continuarão compactuando com esta mesma lógica canhestra de mal administrar o meu dinheiro, o seu dinheiro, o nosso dinheiro. Ah, mas eu ganho só R$1.400, eu não pago imposto. Paga. A água que você comprou paga imposto, o feijão que você comprou paga imposto, a água, o arroz que você comprou paga imposto, a luz que você consome paga imposto, tudo que você consome nesse país você paga imposto, e é o dinheiro do seu imposto que vai para essa falcatrua que a gente está vendo aí. É isso aí. Eu estava até pensando na possibilidade, um pedido de um internauta nosso aqui que está nos acompanhando agora, de trazer voto a voto aqui quem foram os deputados e os senadores
que votaram a favor da derrubada do veto e contra a derrubada Podemos do veto. colocar isso no site, sugerir ao nosso equipe que coloque no 98live.com.br. É isso, eu ia falar, porque se são 53 deputados, se eu for ficar fazendo essa lista aqui, vai ficar insuportável. Mas mais do que isso, é porque os senadores, o Senado ainda não divulgou a lista de senadores e como foi a votação. Aí eu acho injusto a gente expor somente os deputados. Mas tem uns nomes bem interessantes aqui, eu sugiro que o pessoal aguarde um pouquinho para a gente colocar isso lá no site da 98. Eu acho que vale a pena, é a transparência. Você pode concordar, pode não concordar. Se você concorda com o fundão eleitoral, beleza, você tem lá um monte de gente que você votar no que vem, que votaram a favor da derrubada do veto. Se você não concorda com o fundão eleitoral, você tem lá um monte de deputado para você votar no que vem, que foram contra a derrubada do veto, foram contra a farra com dinheiro público. É uma escolha de cada um de vocês e a informação é pública. Daqui a pouquinho já dá para estar no ar as duas assim que o Senado divulgar, que até agora não divulgou, não. Paulo, uma outra coisa interessante, você falou da questão do financiamento público de campanha, o Carlos Henrique está me falando aqui o seguinte, só um país no mundo tem financiamento de campanha que é 100% público. Esse país é um país da Ásia, pequenininho, fica entre a China e a Índia, o Butão. O sistema mais reconhecido como transparente do mundo, e talvez o mais justo, é o sistema da Alemanha. É um sistema misto de financiamento de campanha, só que os recursos públicos que são aplicados, eles são limitados aos recursos privados. É mais ou menos o seguinte, se os partidos arrecadam 1 milhão de euros em recurso privado, ele só pode receber 1 milhão de euros em recurso público, ele não pode receber mais. Então, o recurso público ele vai ser pago na proporção do que eles conseguem arrecadar entre os seus eleitores. Então, os partidos têm que fazer um trabalho de arrecadação entre os eleitores, pessoas físicas, e têm que ser transparentes. Porque se o cara jogar dinheiro para o Caixa 2, é dinheiro que ele está deixando de receber. Olha que interessante. Ele tem que botar o dinheiro de forma transparente que ele recebe da iniciativa privada, porque aí ele recebe o mesmo dinheiro do poder público. É realmente um sistema bastante interessante, mas eu acho que nós vamos viver 180 anos com o chip cerebral da Tesla e a gente não vai ver isso acontecer no Brasil. Será por quê, Paulo? Porque o Brasil tem como destinação não ser transparente na forma como faz a gestão do dinheiro do cidadão. É isso aí, não é interessante para ninguém que tá não lá, é interessante, e nunca foi. Esse não é um mal, esse é um mal também deste governo. Não é um mal só exclusivamente dele, mas é um mal também dele, de todos os governos anteriores a ele. É preciso se entender. Olha, eu fico doente quando o cara fala... governo não, tá no DNA. O Charles de Gaulle não falou que a corrupção para o brasileiro era endêmica na época que esse ele não falou é um país sério. Francês? Esse não é um país sério. Na época foi uma gritaria danada, o povo ficou ofendidíssimo com os franceses, por causa do presidente francês. Gente, ele não estava errado. Ô Luiz, o grande problema, Luiz, no Brasil, a gente fica falando e fica, mas está lá mais uma vez. Eles falam... Sabe qual é o grande problema no Brasil? A culpa é nossa. Minha, sua, eu falo na primeira pessoa do plural, porque a culpa é nossa. Político não nasce de geração espontânea, porque se nascesse de geração espontânea, bastaria ir no ninho e abortar o ninho. Político nasce por um instrumento que está guardado na sua carteira e que você nem lembra dele, só lembra de 2 em 2 anos. Político nasce pelo voto. O voto consciente é que desenvolve uma melhor classe política. Uma melhor classe política é aquela que teme o resultado das urnas e não que compra o resultado das urnas. O Brasil se compra o resultado das urnas, com benesses, com favores, com obras. É vergonhoso esse país. A gente vê, por isso que eu sou... Primeiro, reforma político-partidária. Uma reforma política que fale claramente na unificação de eleições, na redução de mandatos, na não reeleição. Ora, o presidente da República foi um deputado por 7 mandatos consecutivos. Um deputado federal por 7, mas ele era bom. Que bom!
Quem está lá por 7 mandatos consecutivos aprendeu como é que o apito toca, e só isso. Esse aqui é o problema, e nós vamos continuar convivendo com isso. Limitar o número de eleições para parlamentares, acabar com essa maldição da reeleição, aumentar o tamanho do mandato, eleições todas juntas, você vai votar para senador, para vereador a senador, para prefeito a presidente da República, numa vez só. Os plebiscitos, se vai ter iluminação de mercúrio na rua, se vai ser LED, tudo que puder ter de plebiscito, joga tudo lá no processo eleitoral, vai demorar um pouquinho mais, mas vai ficar mais barato, porque vai ser uma vez só. Mas aí acaba também outra farra, que é a farra tecnológica, depois a gente fala sobre isso. Eu não quero falar agora sobre isso, não, que é sexta-feira, minha cabeça vai esquentar, não quero falar sobre isso, não. Vou trazer mais internautas aqui e telespectadores nossos. Camilo, ele fala de um deputado especificamente, podia perguntar o motivo. Camilo, nós vamos fazer isso que a gente combinou aqui. Eu não vou trazer o nome específico de um ou outro deputado, um ou outro senador, porque eu acho realmente injusto. É injusto com quem votou a favor e é injusto com quem votou contra. Ou eu trago todos, ou eu não trago nenhum. E a gente coloca lá no site para quem quiser entrar lá e ver o nome. A mesma coisa pede o Cristiano Oliveira. Fala, transparência acima de tudo, mostra os deputados e os senadores. Vamos ver quem é quem. Acho que tem que mostrar, mas quem tem que mostrar... Mas ele é que tem que ser, ele é o eleitor, ele é que tem que ir atrás para descobrir. Porque são 500 e tantos deputados, são 81 senadores. Você imagina ficar falando o nome aqui? Nós vamos precisar de um programa para ficar falando o nome de político. Parece ele pega lá, entra lá no Google. Eu já fui ver os meus amigos, quem votou a favor, quem votou contra, e já vou espinafrar já no e-mail desses caras. É isso aí. O próprio Cristiano diz o seguinte: com essa decisão mancomunada com o governo federal, sinceramente, em plena pandemia, crise econômica e tantas outras dificuldades. Que vergonha, Brasil. É o mesmo sentimento nosso. O Sérgio Luiz da Silva. Mas em quem confiar, Sérgio? A gente tem que tomar essa decisão e tem que ser nas urnas. De alguma forma, nós temos que encontrar um caminho. Isso talvez seja o que mais atravanca o crescimento desse país. Nós... Para de votar no amigo da pelada. Vocês e nós não sabermos... Para de votar em quem a família pede. Para de votar no amigo da pelada, na indicação da tia véia, no cara que dá um par de sandália havaiana para depois você pegar o outro. Para disso. Para de votar quem coloca milheiro de tijolo na porta da sua casa. Da dentadura, né? Você lembra que eu tô em outras coisas, eu tô falando do mais alto a mais. Porque tem também os que votam em altos favores, né? Recebem altos favores para votar em quem? Então, para com isso. Para. O seu voto vale mais do que R$1 milhão, do que R$2 milhões na sua conta. O seu voto vale a decisão da transformação da sua vida, da vida da sua família, dos cidadãos que convivem com você e a transformação desse país num lugar mais sério para viver. Muito bem, nós já estamos com o entrevistado na ponta da linha, vamos avançar com a nossa pauta. Só uma última coisinha que o Carlos Henrique está me falando aqui, que nos Estados Unidos também tem um sistema de financiamento, tem um sistema de financiamento público nos Estados Unidos e que também sempre é acusado de ter corrupção e favorecer esse ou aquele candidato. Mas os Estados Unidos também não é sistema perfeito para ninguém, não, hein? Mas tem uma diferença. Nós temos aqui uma americanização de hábitos que é um horror. Os Estados Unidos também é um sistema cheio de imperfeições. Veja a última eleição, o Charivari, que foi lá. A última não, as últimas, né? As últimas. As últimas. Mas tem uma coisa que é diferente, tá? Que aí a gente tem que dar a mão à palmatória. Lá havia uma limitação de doação, tanto pessoa física quanto jurídica, para candidatos e para partidos, uma limitação em dólar. Essa limitação estava sendo burlada por causa de brechas na lei. Aí teve aquele escândalo da Enron, todo mundo se lembra, ou muita gente que acompanha isso se lembra. E quando teve aquele escândalo, o próprio Congresso norte-americano foi forçado pela opinião pública a mudar o sistema de captação de dinheiro e a enrijecer as regras com as suas respectivas limitações. A diferença que tem daqui para lá é essa, que lá a opinião pública está fazendo diferença na cabeça dos congressistas. Aqui não faz nenhuma. Vamos mudar de assunto, vamos falar de uma coisa boa aqui. Deixa eu só trazer o recado da nossa distribuidora aqui, que eu já ia me esquecendo também, porque você sabe que cuidar da higiene e desinfecção do seu negócio é essencial. Ninguém entra em hospitais, clínicas, indústrias, hotéis, se a limpeza não estiver em dia. E por isso, você pode contar com quem é especialista em produtos e soluções inovadoras, unindo alta performance e economia. Distribuir Higiene, indústria com distribuição em 7 estados. Você acessa distribuirhigiene.com.br. Passemos, portanto, ao assunto bom do dia, que é o assunto que traz o nosso entrevistado para falar conosco aqui. Minas Gerais
bateu, nós já trouxemos isso aqui no Talks, um recorde em atração de investimentos. Foram 189 bilhões de reais. É um feito histórico para o Estado, é um valor acumulado dos últimos 3 anos. E ele já supera em 26% o que estava previsto para o fechamento de 2022, quer dizer, para os 4 anos de mandato do governador Romeu Zema. Era uma projeção de 150 bilhões em atração de investimentos. Bom, para a gente falar sobre esse assunto um pouco mais aqui no 98 Talks, nós vamos trazer agora Adriano Carvalho, que é diretor de atração de investimentos da Invest Minas e é ex-secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Extrema, que fica aqui no sul de Minas. Adriano, boa noite, seja bem-vindo ao Talks, obrigado por aceitar nosso convite. Muito boa noite, é um prazer estar com vocês. Muito bem. Esse pulo do gato aí do Estado como polo de atração de investimento, Estado de Minas Gerais, não estou falando de governo, estou falando do nosso território mesmo, né? Esse pulo do gato aí, ele é resultado do trabalho de quais áreas? Quem está à frente desses projetos que vieram para cá, ou da atração desses projetos? Eu acho que ele é fruto de um conjunto, mas principalmente um senso de entendimento de que Minas precisa diversificar e precisa fortalecer a sua economia. Minas tem na mineração um fator estratégico da sua economia, mas não pode ser só. Nós somos carentes ainda de uma série de setores, precisamos nos modernizar, precisamos atrair, e isso começa quando o governo do Estado começa a tornar o ambiente empreendedor melhor, né? Mais ágil, menos burocrático. A Lei da Liberdade Econômica é um grande exemplo que a gente tem no Estado, né? Ela foi regulamentada no governo federal, foi regulamentada no Estado e agora o Estado vem auxiliando os municípios na sua regulamentação. Ela alivia a carga de impostos, de encargos, diminui o tempo de abertura das empresas, melhora o ambiente empreendedor para todos os setores. E, curiosamente, Minas é o setor que mais incluiu atividades econômicas dentro da liberdade econômica. Quer dizer, o empreendedor não precisa mais de alvará, não precisa mais de licença de vigilância sanitária, ele tem facilidade para empreender, porque é ele que corre o risco, né? Então, a gente tem que facilitar a vida do empreendedor. De outro lado, o Invest Minas assumiu uma posição muito mais agressiva na atração dos investimentos. O que eu quero dizer com agressivo? É bater na porta das empresas, é bater na porta das gigantes do e-commerce, é bater na porta das gigantes alimentícias e dizer, olha, o que eu preciso fazer para que você venha para Minas? Qual é o dever de casa que nós temos que fazer? Minas tem desafios imensos ainda a serem superados, principalmente quando a gente fala de infraestrutura, de rodovias, de ferrovias, de tudo mais. E isso não se resolve da noite para o dia, mas nós temos uma condição ímpar de trazer essas empresas. O mineiro é um povo trabalhador demais, Minas é um produto muito bom, né? E nós precisamos mostrar isso. E a única maneira de ter sucesso é ir para o mercado, né? Eu brinco que é o TBC, né? Tirar o bumbum da cadeira. O TBC é uma prática que resolve a vida de muita gente, né? Porque quando você pratica o TBC, você sai da lamúria, que é o grande atravancador do nosso agir. Mas vamos lá. Foram 101 bilhões de reais para Minas somente em 2021. Isso é investimento, dinheiro que será colocado em Minas Gerais para gerar desenvolvimento, para gerar emprego, para circular a economia do Estado. Nós estamos saindo de um ano mais rigoroso da pandemia, 2020, um ano menos rigoroso, mas ainda envolvido pela pandemia, e 2021 se revela um ano diferente de 2020 e atípico para a atração de investimentos. Que fatores trouxeram essa atipicidade? Ô Paulo, todo desafio anda de mãos dadas aí com uma oportunidade, né? A gente teve em 2020, eu acho que o que era uma tendência se consolidou com o comércio eletrônico e nós fomos muito rápidos em entender isso e a mudança de hábito de consumo das pessoas proporcionou isso. Para a gente ter uma ideia, hoje Minas Gerais já é o estado no país com o maior número de empresas de comércio eletrônico. Minas Gerais, que representa 10% da economia do país, representa 33% do comércio eletrônico nacional.
Então, toda dificuldade vai trazer também uma oportunidade. Nós precisamos estar atentos a isso, olhar um outro setor que a gente viu, desses 101 bi que nós trouxemos de investimento, 1/3 deles está ligado às energias renováveis. E a COP26 pode não ter sido tudo aquilo que a gente queria, mas ela já sinalizou que o mundo vai ter que caminhar para as fontes de energia renováveis, vai ter que buscar uma maneira mais sustentável de fazer o seu desenvolvimento econômico. O norte de Minas, que sempre foi famoso por sua pobreza, pela seca e tudo mais, está se transformando numa Califórnia da energia fotovoltaica. Grandes investimentos estão sendo feitos lá, aproveitando um recurso que sempre esteve lá, né? Não é novidade, sempre esteve. E que agora está gerando riqueza, vai gerar oportunidade, mas se a gente não ficasse atento também a essa mudança do mundo, a gente ia continuar chorando a energia elétrica das hidrelétricas, né? Então, é muito disso, da gente olhar para onde as coisas estão rumando, quais são as oportunidades, e para cada região do estado que a gente olhar, a gente vai ter um tipo de oportunidade. O Triângulo carrega alguns diferenciais competitivos, o sul de Minas outro, a Zona da Mata outro, e a gente precisa ir para cima, mostrar esses diferenciais para o mercado, convidar as pessoas para conhecerem. Durante muito tempo, se a gente perguntasse para um investidor de outro estado, ou mesmo do estrangeiro, sobre Minas, ele ia lembrar do nome de 5 a 6 cidades. Hoje nós temos esses 101 bi e os outros bis que vieram aí nos 3 anos investidos em 140 municípios do estado. É isso que a gente tem que fazer, colocar mais cidades mineiras na rota do investidor. Mostrar que não precisa também só ficar nas tradicionais, que ele pode desenvolver outras regiões, e isso leva as oportunidades para mais perto dos mineiros, né? Eu acho que Minas é um mercado ainda que a gente vai descobrir muito seu potencial, um mercado consumidor muito forte, né? Nós temos uma população imensa, ávida também por consumir uma série de produtos e serviços, e a gente já descortina qual vai ser a próxima revolução, que é a chegada do 5G. O 5G ele já começa a ser desenhado no estado, ele vai criar, ele já traz grandes oportunidades, porque vai desde a instalação de torres, cabeamento de fibra óptica, fabricação de equipamentos eletrônicos, os profissionais que vão gerir esses sistemas depois, né, até o seu uso doméstico, digamos assim. Então, ele vai ser, eu acredito muito que ele seja a próxima revolução da economia do estado. Adriano, a gente falou aí, o senhor citou aí a questão da energia fotovoltaica no norte de Minas, a gente sabe que também vem de lá alguns investimentos aí no lítio, né, dessas baterias, até abriu capital na Bolsa dos Estados Unidos agora, uma empresa canadense mineira, né? Eu estou aqui no sul de Minas, vivo aqui já há quase 6 anos, eu sei das empresas do ramo farmacêutico que tem vindo para cá, do ramo de logística, pela posição estratégica do sul de Minas, mas eu queria ouvir quais os setores que têm atraído mais investimentos no estado, assim, o que desse dinheiro a gente pode esperar que efetivamente vai estar sendo colocado em prática nesse próximo ano, principalmente, que é um ano que a gente tem grande expectativa por causa da necessidade de retomada, né? Exatamente. A gente precisa correr muito para criar empregos para os mineiros, né? Para a gente ter uma ideia, em 2020, 125 mil mineiros perderam seu emprego no primeiro semestre. Neste ano, 185 mil mineiros tiveram suas carteiras assinadas. Eu acho que no frigir dos ovos, esse é o número que tem que brilhar, né? E a gente tem que trabalhar muito para isso. Mas quando a gente olha os investimentos, a gente vê que o setor de energia, seja desde lá das fazendas do fotovoltaico, a distribuição e tudo mais, essa cadeia, ela representou 1/3 dos investimentos. Então a gente sabe que é um setor que não vai parar, né? A demanda também, as pesquisas em veículos elétricos, motos, carros, bikes elétricas, gera consumo. Nós precisamos produzir energia. E é muito mais barato fazer a energia fotovoltaica do que uma hidrelétrica. Então, a gente sabe que esse setor não vai diminuir.
O minério também continua sendo um ponto estratégico na economia mineira, como você lembrou aí do lítio, né? Se a gente vai ter veículos elétricos, eu preciso das baterias e o lítio é um ingrediente das baterias. Então, uma coisa vai puxando a outra. Mas quando a gente olha nos setores mais tradicionais, digamos assim, o farmacêutico vai continuar crescendo. Nós temos ainda no norte de Minas, junto com Pouso Alegre, no sul de Minas, Montes Claros, lá no norte, vem se tornando também um grande polo farmacêutico. Nós temos Pouso Alegre, está finalizando a construção de algumas fábricas, e lá em Montes Claros a gente iniciando a construção de uma fábrica. Então, isso é bacana, porque essa parte da construção já gera muito emprego, né? Mas a gente vai ter os e-commerce se espalhando pelo estado, né? Hoje eles chegaram principalmente no eixo Fernão Dias, mas eles já estão se distribuindo pelo estado também. A gente vai ter essa chegada do 5G, também vai gerar muito trabalho, né? Porque, como eu falei, são muitas torres, cabeamento de fibra ótica nas rodovias, nas cidades menores, a gente vai continuar tendo isso. A produção de calçados e a produção têxtil no estado de Minas deu uma recuperada muito boa, né? Isso com bons investimentos. Toda essa pandemia, ela gerou uma dificuldade de fornecimento da China. A China era a oficina do mundo. Da noite para o dia não conseguiu mandar nem o produto acabado, nem a matéria-prima. Então todo mundo teve problema de abastecimento. E isso fez com que muita gente revisse, né, repensasse sua estratégia. Então algumas indústrias estão sendo repatriadas, voltando da China para o Brasil, e outras empresas estão internalizando aquilo que comprava fora. Então a gente tem, por exemplo, a Raimundo da Fonte, é um grupo que acabou de chegar em Itajubá, ali no sul de Minas também. É um grupo muito famoso no Nordeste, na área de produtos de higiene, beleza, limpeza, e veio com sua planta. Mas o produto dela é o produto de limpeza, mas ela também vai fabricar sua embalagem, porque não quer correr o risco de ser desabastecida. Então esse é um movimento que a gente tem que aproveitar, de empresas que estão internalizando esses processos. Muito bom. Paulo Leite, você tem mais uma pergunta para o Adriano? Eu tenho mais muitas perguntas. Eu ficaria conversando com o Adriano aqui um tempão, mas a gente tem um... Isso é que me dá medo, viu? Não, é porque, Adriano, quando você fala, a gente fala em 101 bilhões, para quem está nos ouvindo, pode parecer que serão injetados imediatamente 101 bilhões de reais na economia do Estado. Quanto isso significa, ou em valor absoluto, ou em percentual para a realidade econômica do Estado, um investimento, por exemplo, de 101 bilhões de reais? Ô Paulo, isso garante para o Estado um crescimento no PIB de 3% em 22, 23 e 24. Então a gente já tem garantido, contratado, um aquecimento na economia. Esses 101 bi, aonde que eles vão ser aplicados, né? Onde que eles vão acontecer? Eles vão em todo o processo, desde a compra de um terreno, né? A compra do terreno onde vai ser construída a fábrica, a própria obra civil dessa fábrica, maquinário, importação de maquinário ou compra de maquinário dentro do país, muitas vezes uma obra de acesso rodoviário que precisa ser feito para a indústria, né? Então isso é um dinheiro que vai na implantação do negócio, né? O faturamento, a arrecadação, eles são posteriores a isso, né? Esse dinheiro de investimento e é um dinheiro que fica, né? Quando uma empresa vem, por exemplo, se a gente pensar num armazém, o armazém onde está o Mercado Livre hoje em Extrema, ele custou 350 milhões. Esses 350 milhões já foram injetados na economia do Estado. Isso a empresa não leva mais embora, né, aquele imóvel. Ela comprou o terreno, ela recolheu o ITBI, ela pagou os funcionários, a terraplanagem, a construção, etc. e tal. Então isso está acontecendo no estado todo. A gente tem uma indústria no Triângulo, que é a LD Celulosas. No canteiro de obra dela são quase 9 mil trabalhadores. É uma cidade sendo construída. Então, esse investimento dela começou também, desde a compra do terreno, construção, o salário desse pessoal que está lá, os prestadores de serviço, e aí depois vem o faturamento e a contratação dos trabalhadores mesmo da empresa, né? Mas a gente já sabe que para 22, 23 e 24,
pelo menos 3% no crescimento do PIB de Minas já estão contratados. Ô Luiz, eu vou até te interromper, eu tenho mais uma pergunta para fazer para o Adriano, porque eu fico, é um assunto que a gente fica sempre pensando o quanto é importante entender as dimensões dessas ações de atração de investimentos. Quando se fala em atração de investimentos, se fala também na diversificação da economia. E hoje, a diversificação da economia vai além de empresas médias e grandes. Existem pequenas cidades com vocação para desenvolver empreendedorismo próprio, economia colaborativa. Essa também é uma preocupação do governo do Estado? Com toda certeza, Paulo. Eu vou te dar um exemplo fácil, um exemplo prático, tá? Lá em Montes Claros, nós estamos levando as grandes empresas farmacêuticas. Essas empresas, o uniforme dos funcionários de uma indústria farmacêutica, ele tem que ser lavado de uma maneira diferente. Não é como a gente lava a roupa em casa, né? Essa lavanderia não precisa ser uma grande empresa. Ela pode ser uma pequena e média empresa, que pode ser constituída por um empreendedor local. Então, quando a gente fomenta a vinda desses grandes investimentos, eles abrem oportunidades, né? Todas as vezes, agora há pouquinho, a gente estava numa conversa aqui na FIENG com os empresários do FIENG Jovem, e eu dizia o seguinte: toda vez que eu reclamar, olha, está faltando isso. Opa, tem uma oportunidade para o empreendedor. Falta a fábrica de uniforme, falta o EPI, opa, então alguém tem que empreender, né? Justamente isso que vai criar as oportunidades. E aí, para os pequenos, Minas trouxe a lei da liberdade econômica, tornando mais rápido, menos burocrático, mais ágil esse acesso. Então, mas o empreendedor ele tem que aproveitar esse momento. Eu nunca vi Minas Gerais nisso, eu fiquei durante alguns bons anos, né? Eu tinha cabelo ainda quando eu virei secretário em Extrema, agora não tenho mais. Então, mas eu nunca vi Minas desse jeito, Paulo. Está muito bom de empreender em Minas, muito bom de atrair investimento. Eu acho que o empreendedor, sabe, tem que subir nesse bonde. Não pode deixar o bonde passar, não, senão a gente perde essa oportunidade. Muito bem. Adriano Carvalho, diretor de atração de investimento do Investe Minas e secretário de Desenvolvimento Econômico de Extrema. Adriano, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de participar conosco aqui do Talks nessa sexta-feira. Bom fim de semana para você. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço, a honra é toda minha. Um bom final de semana para vocês também. Muito bem, Paulo Leite, nós não vamos ter tempo para o nosso sextou hoje, porque o papo estava realmente muito bom, mas eu quero só deixar uma dica para o pessoal que está em casa aqui, assistir filme de Natal essa semana. A gente tem uns filmes legais lá no Netflix, tem o Klaus, que é um filme de 2019, uma animação que concorreu, foi indicado ao Oscar, e é um filme delicioso. Eu tenho promovido sessões de filmes de Natal com Helena lá em casa e vale a pena. Se você tem filho pequeno, faz isso também. Se não tem, também faz. Paulo Leite, quer uma dica rapidinho? Você tem 20 segundos. Não tenho dica não. A minha dica hoje é seja feliz, be happy. Essa é a nossa função em cima do planeta Terra. Essa é uma dica boa para sexta-feira. Paulo Leite, obrigado, boa noite, obrigado pela companhia essa semana. Você que está em casa, você que está no carro também, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Tinha uma participação legal aqui do Rafael Lacerdido, do Ariel Rodrigues. O Ariel tinha dado a dica de semana passada, alugar o filme do Galo, site filmedogalo.com.br, documentário. É isso aí, a gente está de volta na segunda-feira com o nosso 98 Talks. Vocês fiquem com Deus, fim de semana com juízo. Segunda-feira, às 7 horas, a gente está de volta. Um abraço, até lá. Termina aqui 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.